A gente tem que se atualizar, não tem como a gente ficar preso em ideias de anos atrás só porque, eu queria isso. Não, peraí, as coisas mudam. Então eu que tenho como pessoas assim que eu mais convivo no meu dia a dia, estando nessa faixa etária, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu tenho percebido muito assim, esses diversos pensamentos e questionamentos de meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô no caminho certo, tô no caminho errado? E aí eu fui parar pra pensar sobre mim, né? Como que essa questão tem sido manifestada na minha vida. E assim, tá sendo manifestado de uma maneira mais expressiva do que eu tinha me dado conta antes. Uma coisa que aconteceu recentemente, semana passada, eu vi um monte de gente que eu fiz ensino médio junto ali, que tipo, eu tava no primeiro, eles estavam no segundo, terceiro. Eu vi um monte de gente desse tipo se formando na faculdade. E aí eu fiquei assim, gente, mas já? E aí eu fui parar pra fazer as contas de que assim, daqui 2 anos eu vou estar me formando na faculdade. Aí eu falei, não. Peraí, gente, daqui 2 anos eu vou ter 22. Como assim eu vou ter 22 anos e vou estar me formando na faculdade? Aí minha cabeça deu uma explodidinha, tive uma crise existencial. E aí eu me dei conta de que parece que eu não tinha planejado a minha vida pra depois da faculdade. Parece que eu tinha projetado, assim, as coisas que eu ia fazer até a faculdade. Então, assim, meio que a linha de chegada ia ser a faculdade, que depois dali, né, tipo, depois dali eu me viro. Isso me fez ficar um pouco ansiosa e reflexiva, porque eu pensei, gente, eu tenho tanta vida depois da faculdade pra eu não ter parado pra pensar sobre, que aí me deu um pensamento de, meu Deus, eu estou ficando velha, tipo, eu estou ficando adulta. Como assim, né? A minha linha de chegada não é a faculdade, a minha linha de chegada, se Deus quiser, vai estar muito distante ainda. Então, assim, não é que eu não imaginava que eu fosse viver depois da faculdade. Tipo, eu penso, né, em ter filhos, em viajar, em fazer especializações, enfim, penso nessas coisas pra depois da faculdade, mas eu nunca parei pra me imaginar, tipo, imaginar eu, Júlia, com 25, com 30 anos, com 40 anos, tipo, eu nunca parei pra pensar como é que eu vou estar, pra além dessas coisas da vida que eu quero fazer um dia, como é que eu vou estar? Tipo, parece que eu nunca consegui me imaginar tendo essas idades que eu falei, sabe? Parece que eu imaginava que, sei lá, com 20 eu ia parar, sabe? Eu não sei explicar muito bem. Vocês têm essa sensação? Por favor, digam que sim. Acho que muito desse meu pensamento de como que vai ser, né, depois dos 20, 25 anos, é porque nessa idade, meio que meus pais, né, na época deles lá, quando tinha essa idade, meio que nessas idades, eles já tinham a vida resolvida. Porque a gente tem muita ideia de que a vida resolvida é ter um trabalho, ter uma família, pronto, acabou. É só você seguir o baile até morrer. Sendo que hoje em dia as circunstâncias são muito diferentes. Eu faço psicologia, né, e até lembrei de um texto que eu vi na faculdade esse semestre que é sobre a diferença de ser adulto hoje em dia do que décadas atrás. Então, assim, décadas atrás, você tinha 20, 22 anos, provavelmente você já estava namorando, se preparando para casar, muita gente já tinha até filho. Então, assim, eram realidades muito diferentes, porque hoje em dia eu considero raro você ver uma pessoa de 22 anos casando, tendo filho, tipo, por ter se programado pra isso, sabe? Coisas acontecem, mas assim, hoje em dia eu vejo muito mais pessoas nessa idade fazendo faculdade, ou então terminando a faculdade, tipo, começando, sabe? Começando a ingressar na vida adulta, sendo que antes, cara, nessa idade você já tava na vida adulta, e se você não estava na vida adulta com essa idade, você já tava, assim, anos-luz atrasado. Então eu acho que de maneira geral, seja os nossos pais, ou seja, nós mesmos, a gente tem uma dificuldade de sintonizar que os tempos mudaram. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, eu acho, a gente tem mais tempo de viver uma juventude, né? Claro que, assim, muita gente tem circunstâncias de vida muito diferentes, mas pessoas de classes mais privilegiadas, elas têm mais condição de viver a juventude. Então, assim, já vi muitas pessoas que terminam uma faculdade, não se identificaram com aquilo, querem fazer outra faculdade, começa outra faculdade, ai, não tô conseguindo achar trabalho, tenta outra coisa. Tipo assim, hoje em dia, né, pra essas classes mais privilegiadas, tem isso, assim, de, tipo, tentar coisas diferentes e ter realmente esses altos e baixos na vida adulta. Sendo que antes eu vejo que parecia que era uma linha, assim, ascendente, sabe? De, tipo, casar, ter filho, um trabalho estável, e aí fica 20 anos no mesmo trabalho, depois aposenta. Sendo que hoje em dia, ninguém fica 20 anos no mesmo trabalho. Hoje em dia,
Raramente os casamentos duram uma vida inteira, né? Então, assim, as circunstâncias mudaram muito. E aí eu acho que cabe a gente, assim, que tá nesse momento de estar meio perdido, entender de que as circunstâncias mudaram. E que faz parte da circunstância atual, né, no estilo de vida que se tem atualmente, lidar com a incerteza. Porque hoje em dia eu vejo que isso é muito presente, assim, dessa incerteza, desses altos e baixos, seja em relação ao profissional, seja em relação à vida pessoal. Tipo, que nem eu falei, hoje em dia é muito difícil você ter um relacionamento para a vida inteira. E isso pode ser meio doído, né? Porque a gente cresceu com essa ideia de conto de fadas e casamento e tal, mas que hoje em dia, por uma série de razões, isso não é muito concebível, sabe? Então, se você que tem seus 20 e tantos anos, ou 20 e pouquinhos anos, se vê nesse altos e baixos aí, nesse movimento, entenda que você tá num movimento geral, sabe? Um movimento de que tem milhões de pessoas tentando se encontrar e tentando achar seu lugar no mundo, sabe? Então, assim, é muito raro hoje em dia você ver pessoas que, sabe, acontece tudo ali bonitinho, sabe? Formou, arranjou um emprego bom e vai. E tá. Tipo, isso é muito raro, sabe? O que você vê são pessoas que estavam na merda e do nada, bum, um super emprego, uma super oportunidade, coisas do tipo, sabe? Então, assim, felizmente ou infelizmente, a gente que tá vivendo esse momento atual, que tá aí começando, assim, né, na vida adulta, a gente tem que entender que nessa vida adulta dos tempos atuais, ela é totalmente incerta. Totalmente. Então, assim, eu hoje tenho 20 anos, tô fazendo psicologia, já tô aí pra mais da metade do curso. Ao que tudo indica, eu vou me formar, né, se Deus quiser eu vou estar futuramente trabalhando na área, mas, cara, zero incerteza. Sei lá, se daqui a um ano eu não olho e falo, meu Deus, tem que mudar de profissão, quero fazer outra coisa, sabe? Tipo, incertezas, não sei. Ai, Júlia, e aí depois da faculdade? Eu tenho vontade de me especializar em áreas de interesse, em abordagens, coisas do tipo, mas eu não tenho controle nenhum sobre isso, basicamente, sabe? Eu tenho muitas vontades, agora se daqui 3 anos isso vai ser possível, é uma coisa que eu sei que hoje em dia eu tenho que meio que deixar a vida me levar, porque assim, tudo pode mudar, sabe? Sei lá o que pode acontecer. Eu tô falando bonitinho isso de deixar a vida me levar, mas, gente, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e metódica. Então, assim, esse movimento, essas incertezas, elas mexem muito comigo. Por vezes eu fico, assim, presa nisso de, ai, mas antes eu queria isso e não sei o quê, e agora eu já não quero mais. Então, tipo, esses movimentos não são coisas que me agradam, mas que cada vez mais eu tenho entendido que eu tenho que lidar com esses momentos, porque assim, quantas mudanças eu já não tive na minha vida e que hoje em dia eu olho e eu falo, meu Deus, que bom. Então assim, imagina se a minha ideia de curso tivesse se mantido desde o meu fundamental, quando eu falava que queria fazer relações internacionais. Tipo, isso não tem nada a ver com a Júlia de hoje, sabe? Então, pensando nessa mesma lógica, eu tenho que pensar que a Júlia daqui 3 anos, que vai fazer uma pós, que vai fazer uma especialização, eu tenho que pensar que ela tem que escolher o que ela quiser fazer para a Júlia daqui 3 anos atrás, não para a Júlia de 3 anos aqui, né, o atual, que queria uma coisa, porque nesses 3 anos muita coisa vai acontecer, sabe? Então, assim, é claro que a gente tem que ter objetivos, claro que a gente tem que ter sonhos e vontades, mas a gente tem que entender de que a vida acontece e que as coisas mudam e que a gente tem que se adequar a essas mudanças, sabe? Mudou as vontades, mudou as necessidades, sabe? A gente não pode ficar presinho numa caixinha de era isso, então é isso. Cara, não, se você vai viver uma vida frustrada se você viver desse jeito. Tem uma frase que eu lembro que a Juju te falou em um vídeo dela muitos anos atrás, que era apaixone-se pelo imprevisível. Eu nem sei em que vídeo ela falou isso, sei lá. Mas eu sei que essa frase ela me pegou muito, porque eu fiquei assim, isso é impossível, se apaixonar pelo imprevisível. Então se você tem, né, na faixa dos 20 anos, guarda essa frase, igual eu guardei ela desde muitos anos atrás, apaixone-se pelo imprevisível. Então, que nem eu falei, tenha sonhos, tenha vontades, né, tenha planos. Eu acho que, né, é importante a gente às vezes colocar no papel coisa que a gente quer, mas entenda que a qualquer momento você pode simplesmente querer rasgar esse papel e escrever seus sonhos e vontades tudo de novo. Tudo de novo. E eu sei que isso depende muito da realidade de cada um. Eu sei que tem pessoas que têm muito que trabalhar, assim, com uma urgência, que não tem isso de poder sonhar demais. Mas, fazendo um recortezinho bem privilegiadinho da sociedade, digamos assim, cara, 20 anos é muito pouco.
muito, muito, muito pouco. Às vezes a gente acha que é muito, né? Porque realmente a gente já viveu muita coisa. Mas se pensar que a gente deve viver até os 80, né? Se Deus quiser, hoje em dia as pessoas estão vivendo muito mais, inclusive. Mas pensar que a gente vai viver até os 80 anos, cara, a gente viveu 1/4 da nossa vida. Fiz a conta certa? Fiz a conta certa. Cara, a gente viveu 25% da nossa vida. A gente quer resolver os outros 75% agora? Vocês já pensaram como é que vai estar a vida daqui 60 anos? Não quero pensar sobre, sendo bem sincera com esse aquecimento global, não quero pensar sobre. Mas assim, eu não tenho controle nenhum de como que vai estar a minha vida. Como que eu quero fazer planos hoje que vão se estender para uma vida inteira? Não tem como. Eu tenho 20 anos, gente, eu tenho 20 anos. Eu considero que eu já evolui muito da Júlia, que tinha 10 anos, da Júlia, que era uma criança insegura, um monte de coisa. Tipo, eu já evolui muito. Mas eu não quero que aqui seja a linha de chegada igual eu imaginava antes. Eu não quero que a faculdade seja a minha linha de chegada. Eu quero que a faculdade seja o início de muita coisa. Quero que a Júlia de 20 anos, ela seja o início de uma Júlia que ainda vai evoluir muito, que ainda vai, sabe, alcançar grandes coisas, que ainda vai evoluir muito espiritualmente, ali, pessoalmente. Enfim, tipo, parem de pensar que os 20 anos é uma linha de chegada, que entrar no mundo do trabalho é uma linha de chegada. Não. É, na verdade, um começo, é um grande de um começo, sabe? Um começo de uma carreira que provavelmente ainda vai mudar muito, que é repleta de incertezas, mas que, se Deus quiser, também vai render muitas coisas boas. Então eu sei que é uma forma muito romantizada de ver a vida, mas que eu, assim, sendo bem sincera, eu entendo que é o que a gente precisa, às vezes, pra manter um pouco de paz no nosso coração. Então, assim, que bom que com 20 anos você não tem respostas de muitas coisas, porque, assim, eu ainda quero descobrir muita coisa, sabe? Que bom que provavelmente eu ainda vou mudar de ideia e de planos e de sonhos muitas vezes, porque imagino tanto que ia ser sem graça você com 20 anos já ter todas as respostas da nossa vida. Não tem como. Você tem que ter esses lugares faltantes na vida, essas dúvidas, essas coisas, para que você possa viver, sabe? Você tem que ter essas incertezas, você tem que abraçar elas e falar, meu Deus, que bom que eu não tenho certeza de nada, tipo, tudo pode acontecer. Da mesma forma que coisas ruins podem acontecer, e vão acontecer, só que às vezes a gente catastrofiza muito. Ao mesmo tempo que coisas ruins acontecem, coisas muito boas acontecem, surpresas acontecem, sabe? Às vezes você atravessa a rua e encontra uma pessoa muito massa que muda a sua vida. Às vezes você, sei lá, acha uma oportunidade de emprego no Instagram, enfim. Muitas coisas boas acontecem que não estavam nos nossos planos. Então, acho que muito, assim, pra acalmar nosso coração nessa fase dos 20 anos de incertezas e do que eu faço da minha vida, é entender que os nossos planos, eles nem sempre estão certos. Na verdade, muitas vezes eles estão errados. Então, assim, sabe, esteja aberto. Tenha seus planos, tenha seus sonhos, tenha suas vontades. Se organize pra isso, que é muito importante, né? Não tô falando pra ninguém ficar de braços cruzados sem fazer nada. Mas entenda que esses planos vão mudar. E que diante dessas mudanças a gente vai ter que lidar com isso, querendo ou não. E que cabe a nós viver nesse movimento da vida. E que a gente só tem 20 anos, pô, a gente só tem 20 anos, sabe? Ao invés de falar, nossa, eu já tenho 20, 25 anos. Cara, você só tem 20 anos. A gente é quase que um neném. Hoje em dia, nesse mundo atual, a gente é quase um neném. Eu acho muito bom que eu faça esses vídeos e parece que eu vivo assim, né? Numa paz, de ai, que bom. Ai, namastê. Mas, gente, eu também passo por, cara, muitas ansiedades todos os dias e que me frustra muito ter que mudar de planos. Então, assim, esses vídeos são pra mim também, pra organizar meus pensamentos. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado, que tenha acalmado um pouco o coraçãozinho aí de quem se identificou com essa questão. E que é isso, a gente só tem 20 anos e que bom. E é isso, acompanha aqui o canal, me acompanha lá no Instagram, deixe seu comentário. Eu quero muito saber a visão de vocês, ou então se você não se sentir confortável de comentar, me manda uma mensagem lá no Instagram que eu vou adorar receber também. Um beijo e até o próximo vídeo!